Veio do Algarve para Lisboa para estudar Ciências da Comunicação. Trabalhou em rádios locais até conseguir convencer a RFM de que merecia uma oportunidade. Na RFM fez o café da manhã com o locutor José Coimbra, onde se manteve líder de audiências durante mais de 10 anos. Depois foi a anfitriã do talk show Rocha no Ar, já no horário da noite. Atualmente é a animadora das manhãs da Renascença, mas tudo começou com uma reportagem falhada aos 15 anos e um casting falhado aos 16. A convidada do nosso programa de hoje é Carla Rocha. Carla, seja muito bem-vinda ao da Joana. Sobre a tua infância no Algarve, dizes: lembro-me das férias na casa da minha avó e de não termos eletricidade. A única companhia à noite era uma telefonia à luz de um candeeiro a petróleo. Os chorões eram passados a ouvir quando o telefone toca. Tenho presente essas noites a comer bolachas de baunilha e a ouvir rádio. Esta é a memória mais remota que tens da rádio? Essa é a memória mais remota que tenho da rádio. Mas atenção que isto não aconteceu em 1940, não sou tão velha assim. Só que a minha avó foi uma resistente às tecnologias, à eletricidade. Eu lembro-me que ela, início dos anos 90, e continuava a resistir a comprar um frigorífico. Era uma mulher muito resistente aos avanços. E então o rádio era a pilhas e não havia luz, porque ela não queria ter luz em casa, então era um candeeiro a petróleo. E é a memória mais remota que tenho da rádio, porque ela ouvia a Renascença. Na altura era a rádio do país inteiro e eu lembro-me de ouvir e ficar à espera. Era o momento alto da nossa noite, porque tanto a minha avó como a minha tia não eram as pessoas mais comunicativas do mundo. Havia assim muito silêncio e sentia-me muitas vezes sozinha. Era um lugar no campo onde não havia crianças para brincar, eram pessoas mais velhas, então cada vez que os meus pais me obrigavam, por assim dizer, a ficar lá, porque eram períodos em que eles tinham que ir trabalhar e eu estava de férias e tinham que me deixar lá, eu acabava por me sentir muito sozinha. E o rádio, aquele momento em que estávamos juntas ao serão, a seguir ao jantar, parecia que a casa se enchia de gente e eu sempre gostei assim de casas barulhentas e vividas e com muita gente. Era a rádio como uma companhia? Sim, sem dúvida. A rádio hoje em dia deve ser também uma rádio de companhia? Também, mas é mais do que isso. E o nesse que é tempo... mais? A rádio informa, a rádio inspira, a rádio é capaz de nos puxar por memórias só pela partilha de alguém na rádio que conta uma história e que de repente a pessoa que está a ouvir se identifica, uma música que ouvimos na rádio e de repente sentimos o cheiro e as sensações que nos provocaram num determinado momento. A rádio explica também aquilo que se passa no mundo e agora cada vez mais o mundo é um lugar complexo. As coisas podiam ser mais simples, não é? Mas nós temos tendência a complicar, então a rádio tem esse papel de descomplicar a realidade e a atualidade e levar o mundo às pessoas de uma forma simples e de uma forma muito direta, porque ninguém tem muito tempo para ouvir, de uma forma rápida e de uma forma que também ajuda a criar uma opinião sobre os temas que estão em voga. Dizes que a primeira vez que fizeste rádio foi um autêntico desastre. Se pudesses dar algum conselho àquela miúda de 16 anos que estava ali muito aflita, o que é que lhe dirias naquela altura? Não sejas parva. Deixa-te frescuritos, porque é tudo muito mais simples do que nós possamos pensar. Eu sou fã da preparação e para esse primeiro programa de rádio, preparei muito. Até o boa tarde estava escrito, eu tinha tudo escrito. Só que é um erro, mas que só nos apercebemos de que é um erro e de que é uma limitação anos mais tarde, porque a tendência que nós temos é escrever cada linha, cada palavra daquilo que vamos dizer, com medo para nada falhar. Mas esquecemos que nós temos o dom da comunicação, nós nascemos a conversar e que qualquer interação, e então na rádio é uma conversa. E o objeto que eu trago hoje, e por isso é que ele está aqui em cima da mesa, para mim, foi durante um tempo castrador e a partir de certa altura libertador. E o vício que nós temos nos primeiros anos, e eu tive em particular, de ter tudo escrito, condiciona de tal maneira o pensamento e o raciocínio que ficamos autómatos e deixamos de ter reação quando o texto acaba e não faz sentido, porque a vida não é assim, não é? Eu agora, de repente, eu não fico sem palavras aqui contigo. Isto é uma conversa, vou sempre continuar a conversar e não tenho nada escrito. Sim. Mas na altura, quando estamos a fazer da comunicação a nossa profissão, temos este mito de tem que estar escrito, porque senão algo vai falhar e eu fico, e de repente há um silêncio no ar e é o pânico. E esta foi a minha primeira limitação e foi a razão pela qual esse programa foi catastrófico, porque eu não estava preparada para já sentir o nervoso da minha voz, a minha voz a tremer, e não estava preparada para não conseguir interpretar aquilo que estava no papel.
não estava mentalmente preparada e tinha uma série de mitos à volta do que é ser locutora de rádio que estavam profundamente errados. Que mitos eram esses? Tenho que ter uma voz colocada, tenho que falar assim, não me posso nunca enganar, tenho que ler o texto todo e tem que estar tudo escrito e tenho que dizer bom dia. Assim, tinha uma série de questões que depois ao longo da carreira fui resolvendo, mas demorou tempo. O técnico que lá estava no casting nesse dia disse-te que aquilo não ia dar em nada. Até que ponto é que devemos dar ouvidos às vozes críticas? Com conta, peso e medida. Devemos dar. Porque o técnico que me disse que aquilo não ia dar em nada foi aquele que acabou por me dar força para ai, vai. Ai, agora é que vai. Não me digas isso. Foi só um deslize, não é? Eu sabia que gostava... Eu sabia que gostava da rádio, eu sabia que gostava do resultado de uma participação no programa, gostava quando as pessoas me diziam que ouviam, gostava do feedback e dos comentários que recebia, mas não gostava do desconforto que sentia quando abria o microfone. Parecia que a qualquer momento algo no meu corpo, as reações do organismo, era como se um tigre dentes de sabre viesse a correr atrás de mim cada vez que eu abria o microfone. E durante muito tempo tive que lidar com isso também, não é? Com esse pânico da exposição e da humilhação pública que todos sentimos. São, enfim, receios ancestrais que estão gravados no nosso ADN. É o medo ridículo. É um medo ridículo da exposição, mas por outro lado é um medo que também atrai, não é? Portanto, é um misto de paixão com medo. Eu gosto disto, não gosto, não gosto. E essa luta interior tem de ser resolvida e temos que ficar, ao longo do tempo, ganhar essa confiança para, sim, isto pode correr mal, sim, eu posso dizer uma coisa que não, mais tonta, sim, mas amanhã é outro dia, não vou dizer tonterias na rádio sempre, não é? Se estiver bem preparada. Portanto, é abrir o microfone e deixar rolar com preparação, com muita preparação, mas a partir de certa altura soltar as amarras e mostrar a pessoa que somos. Eu acho que às vezes o que falha é isso, é essa barreira que impede de sermos autênticos. Entraste na RFM em 1995, depois de teres participado num passatempo para irem ver a Celine Dion à Holanda. Portanto, era um passatempo que acabava por ser um concurso, mas não um concurso para um locutor, e sim para uma... Era um ouvinte, sim. Sim, exatamente. A persistência e o talento chegam para hoje em dia se estar numa rádio nacional? Ai, chegam. Chegam, só que às vezes tens talento e não tens persistência, outras vezes tens persistência e não tens talento. Mas o talento também se desenvolve, atenção, o talento também... Temos que ter humildade para aprender com várias pessoas, não seguir um estilo, tentar perceber onde é que nos encaixamos, mas primeiro experimentar um pouco de tudo e depois tentar encontrar a nossa identidade, porque a tendência, na altura, eu adorava a Elizabeth Caixeira, ainda hoje sou fã dela, mas eu queria ter uma voz igual a ela e falava cada vez mais igual a ela, porque achava que se conseguisse ter um registro igual, se ela foi uma mulher bem-sucedida e chegou à RFM, eu também iria ser. Pronto, isto são tudo mitos, não é? Mais uma vez, que estão na nossa cabeça e acredito, eu tenho uma filha que tem 17 anos agora e sei que ela tem algumas inseguranças, portanto o nosso crescimento faz parte de ter este tipo de pensamentos, não é? Acho que é universal. O Café da Manhã contigo e com o José Coimbra foi líder de audiências durante mais de 10 anos. O que é que torna um programa líder de audiências? Acho que é a proximidade com as pessoas, aquilo que estávamos a dizer, que sim, a rádio tem tudo, mas o que distingue a rádio, mais do que a música que toca, mais do que os concursos que tem, é as pessoas que fazem o programa e que têm uma ligação com a sua audiência. São as pessoas que fazem o programa, que tornam cada programa único e especial, porque não dá para repetir, não é? Podemos repetir músicas, a Rádio B pode pegar na música, a Rádio A passa a passar de 5 minutos, mas são as pessoas a quem nos ligamos e com quem criamos ligações que nos fazem ligar o rádio todos os dias. Arrependes de alguma decisão que tomaste ao longo do teu percurso? Não. Acho que mesmo as más decisões serviram para crescer. Nem me lembro. Lembro-me de uma altura numa rádio local em Albufeira, que era a Rádio Corridinho, com a qual eu não me identificava, e lembro-me de ter de tomar a decisão, porque recebi um convite da Kiss FM em Albufeira, que ia abrir, e estava a ser gerida por um diretor que vinha da BBC,
mas eu na altura não tinha noção de quando poderia aprender. E lembro-me perfeitamente o meu pai ter uma conversa comigo e de dizer que eu tinha que pensar muito e que deveria ponderar porque estava numa rádio local de renome, no Algarve, e era reconhecida por tanta gente e com tanta audiência, ia para uma rádio nova que ainda não tinha nem um ouvinte. E isso custou-me. Durante algum tempo eu achei que podia estar a tomar uma má decisão, mas não, foi a minha rádio-escola. Antes da RFM, era uma RFM que havia no Algarve, com o sentido estético, com o sentido de músicas que as pessoas querem ouvir, com uma playlist muito bem estruturada e pensada, e com uma noção de dinâmica e de beleza no áudio, como é difícil de encontrar. E nessa altura, então, era raríssimo. E foi uma grande escola, foi onde começou também o Nilton. Foi aí que nos conhecemos. Qual é que foi o melhor elogio que já recebeste de algum ouvinte? O maior elogio. Eu acho que o maior elogio foi, e tem a ver, há bocadinho falávamos dos U2, quando os U2 atuaram em Coimbra, eu e o Zé dissemos na rádio que tínhamos bilhete, mas que estávamos com um problema porque não tínhamos alojamento. Tentámos marcar e desabafámos de manhã, não, está tudo esgotado. E as pessoas começaram a mandar fotografias das casas e a convidar-nos para ficarem lá à noite. Tão engraçado. E chegámos a receber plantas de casas para vermos onde é que... Como se isso fosse determinar a nossa escolha. Analisar a planta da casa. Não, ficamos nesta que tem aqui um anexo, ou ficamos nesta que tem uma despensa maior. E isso, para mim, é o maior elogio que se pode fazer, porque tu pões duas pessoas dentro da tua casa que não conheces. Podem ser bombistas ou o que é que seja, mas estás disposta a albergá-los naquele momento. Acho que é magnífico. E depois como é que escolheram? Não escolhemos, acabámos por vir embora na noite, mas falámos nisso na rádio durante muito tempo. Acho que foi um dos momentos que mais me marcou. Muito obrigada, Carla, por teres aceitado o meu convite. Obrigada, eu. Tenho a entregar-te uma recordação da tua passagem aqui pelo programa. Tão giro. Obrigada, vocês fazem isto sempre? Sim, damos a cada convidado uma recordação da passagem aqui. Que giro, que giro. Obrigada Nada. Mesmo. Que giro. Ouve as entrevistas completas no Mixcloud do Uda Joana em mixcloud.com/udajoana. Visita também a nossa página no Facebook em facebook.com/udajoanapodcast.